Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Estamos chegando com mais um vídeo para edificar a nossa fé. Espero que você possa dar um glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Seja bem-vindo ao canal. Você que está vindo pela primeira vez, aproveita, já se inscreve no canal, dá o seu like, deixa seu comentário. Não esquece de acionar o sininho de notificações, porque assim, todas as vezes que nós postarmos um vídeo, imediatamente você fica sabendo. Espero que eu possa contar com a sua ajuda na difusão, na pregação do Evangelho em nome do Mashiach. Certamente que sim. Então vamos lá, sem demora, sem mais enrolação, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Tema de hoje: sem saída. Às vezes é necessário desistir. Às vezes é preciso desistir. Eu sei que, de início, o tema já é meio que contraditório, polêmico, mas não é essa a intenção, criar polêmica. Pelo contrário, o meu desejo é levar você a um entendimento maior, mais amplo, abrir os olhos, abrir a mente, facilitar o seu entendimento para que você possa andar na presença de Deus de forma mais tranquila, mais calma, sem pressões, sem exageros, sem religiosidade. Ok? Então, espero no Senhor que essa palavra ela seja realmente ministrada ao seu coração de forma profunda. Vamos ler Êxodo capítulo 14, versículo 15, apenas uma frase. Nós não vamos ler nem o versículo todo. Eu quero ler apenas uma frase para que eu possa embasar isso que eu quero comunicar a você hoje. O texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? É apenas uma pergunta. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Eu vou contextualizar, né? Vou contextualizar para que você possa compreender melhor. Eles estavam de frente para o mar e Faraó então resolve persegui-los para fazê-los, torná-los novamente escravos. Então, quando eles olham para frente, o que eles viam? Eles estavam vendo o mar vermelho, estavam vendo o mar. Quando eles olhavam para trás, eles estavam vendo o exército se aproximando, ou seja, eles não tinham saída. Esse era o contexto. Esse era o contexto dessa pergunta que foi feita, que nos foi feita aqui. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Então esse é o contexto dessa pergunta. Eles estavam numa situação onde não havia saída. Não é? Então, nesse contexto de não haver saída, havia uma conclusão óbvia. E, em regra geral, nós temos uma facilidade muito grande de chegar a conclusões óbvias. Qual que era a conclusão óbvia que eles chegaram? Lá no versículo 12, os judeus, os israelitas que estavam reunidos ali com Moisés, disse o seguinte: melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: nós perdemos a batalha. Nós não temos como vencer esse exército, nós não temos como passar do outro lado do mar, nós não temos como fugir, não temos como escapar, nós perdemos a batalha. A conclusão óbvia que eles chegaram é que não havia como sair daquela situação, não tinha saída, era melhor desistir. É o tema da nossa mensagem. É melhor desistir. Às vezes é preciso desistir. Às vezes temos que nos dar por vencido. Às vezes não há saída. Queridos, infelizmente há situações na vida que não há saída. E, por vezes, nós nos encontramos nessa situação. Agora, o que eu quero que você aprenda aqui hoje é o que isso quer nos ensinar. É o que essas situações onde não há saída, ela quer nos ensinar. É isso que eu preciso que nós aprendamos, e aprendamos muito mais do que na teoria, mas colocando em prática. Bom, eles não podiam fazer nada, eles não tinham como fazer nada. Isso é fato. O mar estava fechado à sua frente, Faraó vinha logo atrás, e eles não tinham como fazer nada, isso é fato.
Por quê? Porque nós entendemos pelo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus fecha, meu irmão, ninguém abre. E em contrapartida, a porta que Deus abre, ninguém fecha. É nesse contexto que eu quero que você entenda que às vezes é necessário desistir. Por quê? Porque às vezes estamos batendo numa porta que não vai se abrir. Por quê? Porque foi Deus que fechou. Foi o Eterno que lacrou. Então, quando ele fecha a porta, não há como um ser humano abrir. Quando ele abre a porta, não há como ninguém fechar. É nesse contexto que eu quero que você aplique essa palavra. Às vezes precisamos desistir porque Deus fechou a porta. Às vezes precisamos desistir é porque ele não permitiu a passagem. Nós vamos encontrar no livro de Atos, Paulo dizendo que não foi possível pregar em um determinado local porque o Espírito Eterno lhes proibiu, lhes impediu a passagem. Quando Deus obstrui a passagem, nós vamos ver, por exemplo, que a mula de Balaão, ela via o anjo obstruindo o caminho. Balaão não viu e queria que ela passasse, mas ela não ia passar, por quê? Porque Deus, o Eterno, obstruiu o caminho. Há momentos em que Deus vai obstruir o caminho. Há momentos em que ele vai fechar a porta. Há momentos em que não haverá saída. E o que eu quero que nós aprendamos é o que fazer no momento onde não haverá saída. Como nos portar nesse momento, o que devemos fazer, o que não podemos fazer. Esse é o sentido dessa palavra. Quando as nossas forças se acabam, preste atenção, quando as nossas forças se acabam, você está numa batalha, você está lutando, você está pelejando, você está tentando, você está se esforçando, você carrega o peso, você faz tudo o que você puder. Mas quando você já vê que não dá mais, quando você, vou dizer, entrega os pontos, quando você se dá por vencido, quando você vê que as suas forças não vão mais suprir as necessidades, quando você vê que não existe mais condições, o que você faz? Você entrega, você desiste e aí Deus entra. Olha o contexto. Olha o que eu quero que você aprenda. Quando nós erguemos as nossas mãos e dizemos, Senhor, eu não tenho forças mais. Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu não dou conta mais. Então, o Senhor entra na batalha. Nós enxergamos no livro de Mateus, nós enxergamos uma mulher lutando anos a fio contra uma enfermidade, contra um fluxo de sangue. Anos a fio, ela lutando contra aquilo, e a Bíblia vai dizer que ela perdeu todos os seus bens. Ela perdeu todos os seus bens tentando se curar daquela enfermidade. Era uma luta, era uma peleja constante, entra ano e sai ano, e ela lutando contra aquela enfermidade. Depois de haver ficado pobre, depois de não ter mais condições de fazer nada, ela encontra Yeshua. E Yeshua faz o quê? Cura aquela mulher. Então, quando acaba os nossos haveres, quando acaba as nossas condições, quando acaba as nossas forças, quando nós não temos mais o que fazer, o Senhor entra na batalha. E aí ele traz a cura, aí ele traz a libertação, aí ele abre a porta. O que nós precisamos entender é que nós não vamos abrir a porta, nós não temos condições de abrir a porta, nós precisamos do Senhor para abrir a porta. E se nós não entendermos isso, nós vamos nos encontrar debatendo contra Deus, lutando contra Deus, porque Deus fechou a porta, eu estou tentando abrir. Você está gastando as suas forças em vão. Nós vamos ver uma mulher que hospedou o profeta e ela não pediu nada ao profeta. Mas o profeta profetizou que ela teria um filho. Logo depois, aquele filho morre. O filho morreu, ela não tinha como fazer nada. Perdeu todas as forças. O que ela faz? Vai atrás do profeta, que por sua vez vai até o Eterno e ressuscita aquela criança. Há coisas que fogem das nossas forças, fogem do nosso controle. E o que Deus quer que nós façamos é que realmente a gente desista, para que Ele possa fazer, para que Ele possa entrar na peleja. Esse é o desejo de Deus. Veja o que o texto diz em Êxodo 14, versículo 13 e 14. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos,
e vede o livramento do Senhor que ele hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vos tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Queridos, há momentos que é hora de estar quietos. Há momento que é hora de não pelejar, de baixar a guarda. Há momento que é hora de se calar. A peleja não é minha. Não sou eu que vou pelejar. É o Senhor que vai pelejar por mim. E quando é o Senhor que vai pelejar por mim, saiba. Quando é o Senhor que vai pelejar por você, saiba. Você não vence essa batalha, porque essa batalha é dele. É ele que vai vencer essa batalha. Então não adianta você lutar, relutar, insistir, persistir. Não adianta. O que precisa ser feito, é calar, é aquietar, é esperar, é saber que o Eterno está na peleja e que ele vai fazer a vontade dele e não a sua. Davi orou e jejuou por um filho até saber que ele estava morto. Quando soube que ele estava morto, ele desistiu, falou, agora já era, agora fugiu das minhas forças. Então, nós temos que lutar sim, enquanto houver forças, mas quando você vê que não há forças mais, que não há condições, que a porta não se abre, meu irmão, entrega essa peleja nas mãos de quem pode. Você está lutando em vão. Você está lutando sem nenhuma probabilidade de vitória. Por quê? Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Põe isso no seu coração de uma vez por todas. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Essa porta não vai abrir por suas mãos. Essa porta não vai abrir pelo seu esforço. Essa porta não vai abrir por suas condições de guerra. Não, essa porta só vai se abrir pelo poder de Deus. Essa porta só vai se abrir para a glória de Deus. Essa porta só vai se abrir porque existe um Deus na sua vida. Não será feito pelas suas mãos, não será feito pelas suas forças, não será feito pelos seus braços, será feito pela mão do Todo-Poderoso. Então coloque isso no seu coração. Aquieta-te, descansa. A peleja não é sua. Cale-se. É hora de esperar Deus operar. Então se entrega, desista. Não há saída. Você não tem condições de pavimentar a sua saída. Você não tem condições de construir a sua saída. Você não tem condições. Ele restringiu, ele obstruiu, ele fechou a porta. Somente ele pode abrir. Somente ele pode abrir. E Moisés fala essa palavra com eles. Moisés diz para eles, olha, fica tranquilo, vocês vão ver o livramento, fica tranquilo. Fica tranquilo, aquieta-te, a peleja não é sua, apenas se cale. Mas Moisés não sabia exatamente o que fazer. Ele com certeza já tinha uma noção, o Eterno já tinha trago alguma palavra ao coração dele, tanto é que ele falou isso ao povo, mas ele não sabia exatamente o que fazer. Como que eu sei disso? Como que nós podemos ter certeza disso? Porque ele vira para o povo e fala assim, gente, fica tranquilo, fica em paz, esse povo que vocês estão vendo ali atrás, vocês não vão ver nunca mais. Fica tranquilo, aquieta-te, a peleja não é vossa. Apenas acalme-se. Aí ele, virado para o povo, falando isso, ele se volta e diz para o Senhor alguma coisa. Ele faz algum tipo de oração. E o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, vai revelar isso de forma clara. Quando o Eterno diz para ele, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Em outras palavras, fica tranquilo. Você não falou para ficar tranquilo? Então fica tranquilo também. Fica tranquilo. Eu vou abrir a porta. Relaxa. Agora faça isso. Você só tem que ter uma atitude. Uma atitude. E, queridos, quantos de nós pode dizer que já aconteceu isso conosco? De não sabermos a saída, de não sabermos a solução. Quantos de nós? Muitos de nós. Muitos de nós. Conta para mim no comentário. Eu tenho certeza que você já passou por situações que você não sabia o que fazer. Moisés estava passando por aquilo. Ele não sabia o que fazer. Se Moisés passou, quem somos nós?
Eu tenho certeza que você já passou por situações que você não sabia o que fazer. Eu já passei por situações que eu não sabia o que fazer. Isso é coisa natural da vida. Não tem nada de anormal, não tem nada de miraculoso, não tem nada de tremendo nisso, não. É natural do ser humano não termos respostas, não termos saídas. O nosso diferencial é que nós servimos a um Deus que nos dá respostas e nos abre portas. Esse é o nosso diferencial. Já passamos por muitas batalhas, já até vencemos muitas batalhas. Mas haverá sempre uma batalha que é maior do que nós. Haverá sempre um momento que não haverá saída. E por que disso? Esse é o X da questão. Por que sempre tem que ter uma batalha que eu não consiga vencer? Vamos olhar na vida de Sansão, aconteceu algo similar a isso, para que nós possamos compreender algo. Sansão, lá no capítulo 15 do livro de Juízes, versículo 15 em diante, ele luta com o exército com uma queixada de jumento. E ele vence aquele exército com uma queixada de jumento. Só aí já é um milagre. Só aí já é um milagre. Então, o exército tinha espada, tinha escudo, ele só tinha um queixo de jumento nas mãos. E ele venceu aquele exército. É isso que eu estou falando. Tem batalhas que nós vamos vencer. Tem batalhas que Deus vai colocar o aparato na nossa mão para que nós possamos vencer. Tem batalha que nós vamos conseguir chegar lá. Tem batalha que nós vamos ser vencedores. Mas tem batalha que nós não vamos vencer sozinhos. Tem batalha que a vitória não é nossa necessariamente falando. Isso aconteceu com Sansão. Ele acaba de vencer uma batalha. Ele acaba de vencer 1000 homens com um queixo de jumento. Mas olha o que o texto vai dizer. Sentindo grande sede, Sansão clamou dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei que morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Olha, veja bem, ele acaba de anunciar a sua derrota. Ele acaba de dizer: Senhor, eu não consigo vencer este inimigo. Qual inimigo? A sede. Eu venci 1000 homens com a queixada, mas eu não tenho água. Eu vou morrer de sede e se vier mais filisteus, eles vão me matar. Eu perdi a batalha para a sede. É um inimigo maior do que eu. Irmãos, sempre haverá um inimigo maior do que eu. Sempre haverá uma batalha mais forte do que eu. Sempre haverá uma situação mais difícil. E o que Deus requer de nós? Qual é o ensinamento que nós recebemos em cima disso? O texto vai continuar dizendo: então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Leí, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou ânimo. Foi por isso que ele deu o nome a essa fonte de fonte do que clama. Queridos, primeira coisa, primeiro ensinamento, quando a batalha é mais forte do que eu, nós temos que fazer o que Moisés fez. O que Moisés fez? O Eterno vira para ele: por que clamas a mim? Ou seja, ele estava clamando, ele estava orando, ele estava pedindo uma saída, e Sansão fez a mesma coisa. Ele diz: mas será que agora terei que morrer e cair nas mãos desse circunciso? Ele começa a orar, deitado no chão, caído ao solo, sem forças. Ele estava já totalmente exaurido das suas forças. Ele não tinha mais como lutar, mas caído ao chão foi o momento da oração. Caído ao chão foi o momento do clamor. Não importa se você está caído ao chão, não importa se você não tem mais força, mas quando você clamar, o Eterno vai operar a seu favor. Por quê? Porque acabou as suas forças, porque você não tem como resolver o problema, porque você não tem como tirar a água da rocha, porque você não pode vencer um exército caído no chão. Deus fará o milagre quando você exaurir todas as suas forças, cair no chão e clamar. Quando não há saída, o que nos resta é o clamor. Ana só queria um filho, mas ela não podia fazer nada em relação a isso, porque ela não tinha como dar a vida. Então ela prostra-se no chão e clama ao Senhor por um filho, e lhe foi dado Samuel. É isso que nós precisamos entender. Quando não há mais forças, quando nós não temos mais o que fazer, quando não há saída, nos resta o clamor, nos resta a oração. E então Deus fará o milagre. Veja que nesse texto, a Bíblia João Ferreira de Almeida vai falar que Deus abriu o chão.
Deus abriu o solo, mas a King James vai dizer que ele tirou água da rocha. E quando fala de rocha, ao meu ver, está fazendo uma alusão a Yeshua. Depois ele vai dar o nome desse lugar de fonte que clama em hebraico. Yeshua é a nossa rocha, é a rocha da fonte que clama. Ele é a fonte e nós clamamos. Yeshua é a rocha, Yeshua é a fonte e nós clamamos. Então clame ao Senhor agora, clame ao Senhor no chão, clame ao Senhor sem forças, clame, busque, implore, peça. E ele vai abrir a rocha e tirar água para você, ele vai produzir o seu milagre, ele vai produzir a sua necessidade, ele vai produzir forças, ele vai produzir a vitória, ele vai produzir a cura, ele vai produzir a prosperidade, ele vai produzir o seu milagre. Porque você exauriu todas as suas forças lutando, você foi feroz, você foi forte, você foi bravo, você foi guerreiro, mas as suas forças acabaram. Agora entrou a força do Todo-Poderoso, agora entrou o poder dele, agora entrou a glória dele, agora entrou a mão dele e o seu milagre vai acontecer. Seu milagre vai acontecer. Toma posse em nome do Mashiach. Nós poderíamos citar muitos outros homens que passaram por situações similares, mas eu acredito que você entendeu. O Eterno, ele não coloca você nessa situação para te humilhar, ele coloca nessa situação para que você aprenda a depender dele, para que você aprenda a glorificá-lo, para que você saiba que ele é o Senhor. Nós poderíamos citar Elias na caverna, por exemplo. Ele se entregou. Nós poderíamos citar os 3 homens na fornalha de fogo, não havia saída. Daniel na cova dos leões, não havia saída. Yeshua no Calvário, não havia saída. Paulo e Silas na prisão, não havia saída. Todos eles tiveram que aprender a depender do Senhor. Então é isso que o Eterno quer que você aprenda. O desistir tem a ideia de depender do Senhor. O desistir tem a ideia de não depender das minhas forças. Tem um texto que diz o seguinte: maldito o homem que confia no homem. Esse texto é muito mal interpretado. As pessoas dizem que, em regra geral, que eu não posso confiar em outras pessoas, mas não é isso que o texto diz. O texto vai dizer: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço forte. Esse texto está dizendo o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que acha que o seu braço pode produzir. Maldito o homem que acha que ele pode abrir a porta. Maldito o homem que acha que ele pode fechar a porta. Maldito o homem que acha que é alguma coisa, que é arrogante. É contra isso que Deus está trabalhando em nós. Quando ele nos coloca nessa situação, ele quer tirar essa arrogância do nosso coração para que nós possamos aprender a depender dele exclusivamente. A depender dele exclusivamente. Essa é a palavra do Eterno para o seu coração. Essa é a palavra do Eterno para o nosso coração. Espero que, de alguma forma, o Eterno fale poderosamente, que o Eterno faça algo tremendo na sua vida, em nome do Messias. Mais uma vez eu repito, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione as notificações para você receber os próximos vídeos, porque em janeiro nós teremos novidades no canal. Nós vamos ter um quadro para testemunhos das grandezas de Deus. E já trazendo para você essa informação, se você desejar participar, por enquanto nós vamos acionar os comentários como meio de contato. Deixa nos comentários que você quer dar o seu testemunho. Nós vamos fazer um breve testemunho, serão sempre coisas breves, 10, 15, 20 minutos no máximo, um testemunho para que possa edificar a fé de outra pessoa. Se você recebeu algo de Deus, se você foi tocado, se você foi transformado, se você foi curado, se você recebeu um grande livramento, se você recebeu algo de Deus e quer testemunhar, deixe nos comentários: eu quero testemunhar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um e-mail de contato também. Aqueles que quiserem, entrem em contato, a gente vai marcar, a gente vai agendar e a gente vai arrumar um jeito da gente produzir um vídeo para que você possa, então,
testemunhar das grandezas de Deus. Isso é uma forma de ir e pregar o evangelho. Isso é uma forma de levar o evangelho mais longe. Meu irmão, o testemunho é a forma mais impactante de levar outra pessoa ao evangelho. Por quê? Porque é algo que aconteceu comigo e eu conto com tanta veracidade e isso impacta outras pessoas. Então você é o meu convidado, tá? Você é o meu convidado. Se você foi tocado por Deus e quer contar, entre em contato comigo e nós vamos agendar em nome do Mashiach. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te conceda o Shalom.